vez para nós estudarmos? Alguém tem ideia? Kardec, no livro A Gênese. E lá há um espírito que foi primeiro-ministro na França, desencarnou e já participa da codificação. Chama-se Arago. E aí ele diz que na transição planetária, muitos espíritos, leia-se, joio, terão que partir. Porque chegada a hora de tolerância dos mecanismos de lei. E ao mesmo tempo, para que a transição se efetive, muitos espíritos, nós não temos ideia numérica, mas há quem pense em bilhões, terão que partir. E ao mesmo tempo, por um mecanismo natural de mais do que compensação, virão espíritos nobres, virão espíritos que progrediram muito nos grandes 4 campos do conhecimento: ciência, filosofia, religião e arte. E eles vão, vamos dizer assim, uma invasão de luz. E eles estarão em toda a geografia do planeta e eles ajudarão a humanidade inteira, como sempre aconteceu. Só que, como é transição, virão muitos. De onde eles virão? Das esferas superiores da própria Terra, mas virão também de outras realidades, outros mundos. Não estamos falando de extraterrestres, eu nem gosto muito dessa palavra, porque ela dá a ideia de coisas que não são muito fáceis da gente entender bem. Mas, no fundo, eles são espíritos que talvez nunca tenham vivido na Terra, nenhuma etapa da sua caminhada evolutiva, mas serão convidados para fazerem parte, vamos dizer assim, de um processo de aceleração da evolução na Terra. E para nós evoluirmos mais, nós temos que ter luz espiritual conosco, porque nós somos imperfeitos, opacos, do ponto de vista da luminescência moral. E eles virão somar conosco. Então nós estávamos nos lembrando que, para fazermos uma analogia, para que a gente veja que isso não é uma questão apenas da Terra. Sírius é uma estrela linda. Na verdade, ela é binária. São duas. Alfa de Sírius, que é grandona, muito maior que o Sol, e Beta, que eu chamo de Betinha, de Sírius. Ela é bem pequenininha. E é como a Lua e a Terra, elas gravitam uma em torno da outra. E uma não vai embora sem a outra para lugar nenhum. Porque todas as estrelas também caminham, também navegam nos mares interestelares. E a ideia é de que, há muito tempo atrás, Sírius passou por uma transição análoga. E quem não podia mais ficar em Sírius foi enviado para onde? Para Capela. Capela foi o mundo de herança dos degredados de Sírius. E vocês agora, mais proximamente, ouviram falar dos degredados de Capela. Para onde foram? Um grande contingente veio para cá. Só para vocês terem uma ideia da grande dificuldade de certos irmãos, filhos de Deus, muitos dos que saíram de Sírios para Capela, de Capela vieram para a Terra, e não souberam aproveitar nem Capela nem a Terra, e vão ter que partir para um outro lugar, para nós fixarmos aquela ideia, porque é interessante, de que sempre haverá lugar a um orbe, compondo eles uma parte de uma humanidade qualquer. Claro que quando há um degredo, há sofrimento. Eles geravam sofrimento, mas saindo de onde estavam há milhares de anos, eles sofrem. E alguns, por causa do degredo, tratam de perceber a gravidade do que significa a migração e procuram se endireitar, mudando as suas condições pessoais. Aonde que nós temos notícia disso? Emmanuel, num livro fundamental para o espírita, A Caminho da Luz.
E lá ele nos ensina de uma maneira extraordinária tantas coisas. E ele diz que aqueles que vieram de Capela para a Terra, muitos ficaram aqui uma encarnação. Tipo assim, olha, vou me endireitar correndo, porque essa Terra aqui não tem nada pior que isso. Claro, tudo bem, há 40 mil anos atrás. Não é? Imaginem o que era a Terra há 40 mil anos atrás. E foi naquela época que eles chegaram aproximadamente. E aí eles apressaram o passo, tipo assim, eu quero voltar para a capela. Deixa eu fazer o dever de casa. E muitos voltaram. Mas os retardatários de Sírios ficaram algum tempo em Capela, depois os de Capela vieram para a Terra, e retardatários de Capela vão para algum lugar. Podemos, como Chico Xavier, chamar de planeta Chupão, planeta X, Quirion, Absinto, o nome não importa, porque isso é nome nosso, terreno, não é? O que importa é aquela realidade, e é uma nova tentativa das providências do Criador para dar oportunidade aos filhos teimosos que não quiseram aceitar como que a proteção e os mecanismos de progresso de todos os Cristos, o de Sírios, o de Capela e o da Terra. Todo orbe tem humanidade, de um tipo ou de outro. Todo orbe tem o seu guia e modelo, como nós temos o Espírito de Nazaré. De tal maneira que tudo é como que para que todos sejam exitosos e possam progredir espiritualmente, porque se existe uma fatalidade para humanos, para animais é outra coisa. Para humanos é a ideia do aperfeiçoamento, pela lei do progresso, a lei de amor e de justiça, progredir sempre até encontrarmos a mais legítima felicidade do universo. Nada tem a ver com a Terra. Então nós tínhamos visto influência de desencarnados entre si, influência de encarnados entre si, e mutuamente do lado de lá para cá, que é o nosso típico, mas do nosso lado daqui para lá. Existem espíritos que são atraídos pelos nossos pensamentos e ficam atrelados ao encarnado, pelos mais variados motivos, porque pensamento é como magnetismo. Pensamento atrai e pensamento rechaça, mas pensamento tem a ver com afinidade. Pensamento é, por um lado, eletromagnetismo, por outro lado, um fenômeno quântico, para nós examinarmos talvez um dia. Mas não importa, a ideia qual é, o pensamento nos entrelaça. E nos entrelaçando, nós vamos compondo, vamos dizer assim, as famílias com os laços da afinidade. O que nos interessa? Termos quem perto de nós? Espíritos bons. Para que nós tenhamos espíritos bons participando das nossas vidas, porque eles estão em tudo, em todo lado e em todas as circunstâncias, nós temos que lidar com a vida, vivermos a vida de um determinado modo, para que nós tenhamos a condição de, como um imã, estarmos atraindo os bons espíritos. Por que Jesus, que nos conhecia individualmente, vamos ver isso nas jornadas, no domingo, se não me falha a memória, por que Jesus dizia há 2000 anos: orai e vigiai? O que nós precisamos? Por que a prece? Para nos sintonizarmos com quem? Com os espíritos mais preparados, mais elevados, e estarmos submetidos a influências de luz e de amor, para que as nossas vidas sejam cada vez mais proveitosas para nós, porque eles já estão nas alturas, mas eles querem nos ajudar, nos envolvendo toda vez que nós solicitamos como que uma ajuda. A prece serve para muitas coisas, mas ela também serve no sentido de adquirirmos
a proteção mais próxima para a nossa realidade quando estamos encarnados. Mas a prece não serve apenas para encarnados. Todos podem utilizar isto. E os mecanismos são os mais variados. Mas sempre a ideia de que a prece é como uma atitude de amor, de reverência a Deus e à criação, e aos espíritos superiores. Não é assim? A outra ideia é a ideia da vigilância. Orai e vigiai. Em que sentido? Vigiar quanto a quê? Quanto às coisas que, se nós não cuidarmos, nós vamos como que enveredando por caminhos que estão longe do que seja propriamente o caminho reto que nos leva mais rapidamente à felicidade, ao progresso e às realizações superiores. Nós não somos aqueles que temos andado um tanto assim por atalhos. Quando é que nós entramos num atalho qualquer? Quando nós estamos descuidados em relação às nossas escolhas. E a gente lembra uma curiosidade, para termos mais cautela. Nós, muitas vezes na matéria, na terra, nós achamos que